Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz. Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é bom e uma fortaleza no dia da angústia. Queridos, estamos em Ezequiel 24 e eu quero convidar você a compartilhar esta mensagem e a ficar comigo até o final, pois eu tenho certeza de que Deus irá falar muito conosco. Então, quando você compartilha essa mensagem, você dá a outra a oportunidade de também ser abençoado pela palavra de Deus. Então, compartilhe, dê o teu like para que essa ferramenta possa entregar também essa mensagem a mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, eu te convido, inscreva-se e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, Ezequiel 24, verso 1 e verso 2, que nos diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, no 9º ano do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém este mesmo dia. Queridos, Ezequiel 24 relata que o Senhor usou a imagem de uma panela de carne fervente para descrever como os judeus seriam feridos pelos babilônicos. O capítulo 24 também relata o falecimento da esposa de Ezequiel. O Senhor disse a Ezequiel que não lamentasse a morte dela, como um sinal de que os judeus não deviam lamentar a destruição de Jerusalém e do reino de Judá devido à grande iniquidade de Judá, que tornou os seus castigos merecidos e justos. O 9º ano do cativeiro de Joaquim, isso é, 589 ou 588 a.C., esta é a mesma data, queridos, de 2 Reis 25 e também de Jeremias 39. O dia foi posteriormente observado pelos judeus com um jejum, e você pode observar isso também em Zacarias 8:19. Então ele recebe uma ordem dizendo: escreve o nome deste dia. É ordenado ao profeta anotar o dia exato em que deu a mensagem a ele, e ao anunciar como um dia em que Nabucodonosor começou o ataque a Jerusalém. E talvez você me pergunte, mas por que frisar isso? Uma vez que a Babilônia, queridos, ficava a cerca de 800 quilômetros de Jerusalém em linha reta, e há mais de uma vez, em meio a essa distância, pela estrada regular, a notícia não poderia ter alcançado o profeta por meios humanos. Preste atenção aqui. Portanto, posteriormente, quando receberam informações sobre o ataque a Jerusalém, os cativos tiveram, ao se comparar as datas, prova suficiente de que as mensagens de Ezequiel eram de origem divina. No capítulo 11 deste mesmo livro, vimos que os próprios príncipes do povo usaram uma ilustração da panela de carne como uma forma de dizer que Jerusalém jamais seria destruída e ali eles iriam sempre permanecer. Mas, assim como a glória do Senhor foi retirada do maior objeto de orgulho de Israel, que era o templo, como vimos no capítulo 10, Ezequiel, no capítulo de hoje, profetiza a ruína do templo e o resultado da rebelião do povo. Todas as provas que estavam enfrentando e haviam de enfrentar eram consequências diretas de seus pecados, mas também representavam outro meio pelo qual Deus usa por seu amor.
Pois a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 3, do verso 19, que Deus é aquele que repreende e disciplina aquele que ama. Pois a palavra diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Queridos, entretanto, Jerusalém tornara-se uma panela cheia de ferrugem, que o fogo não conseguia consumir. Trabalho inútil. Não saia dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo, como diz aqui o verso de número 12. Por mais que as provações apresentadas fossem instrumentos de purificação do Senhor, nem assim seriam purificados. E segundo as suas obras, a cidade de orgulho seria agora julgada. A destruição era iminente. A segunda parte deste capítulo externa um dos maiores clamores do Senhor ao seu povo. Eu creio que foi um pedido mais difícil que ele fez ao profeta. Ele disse: geme em silêncio. Não foi a viuvez de Ezequiel um sinal para o povo, mas uma ausência do luto. O luto naquele tempo, queridos, seguia uma espécie de ritual e um período de lamentação. O sofrimento notório expressava o amor que o enlutado sentia pelo ente querido. A Ezequiel, entretanto, foi expressamente ordenado que não chorasse a morte de sua amada mulher, nem seguisse os procedimentos que envolviam o luto. E ele fez tudo conforme o Senhor lhe havia mandado. E você pode confirmar isso no verso 18. Ele foi obediente, mesmo naquele momento de dor. Quando o povo de Jerusalém viu, no dia seguinte, a morte da esposa do profeta, e vendo como ele estava agindo, como se nada tivesse acontecido, foi despertado. Então, naquele povo, e eles logo perceberam que algo muito sério estava por vir. E então surge a pergunta do povo ao profeta: não nos fará saber o que significa estas coisas e o que está fazendo? Quantos sinais e apelos haviam sido dados àquele povo antes disso? Se Ezequiel não foi o único instrumento de Deus a trabalhar naquele tempo crítico, no resgate do seu povo, queridos. Ele foi contemporâneo de Jeremias e outros profetas que também lutaram para que o povo retornasse para Deus. Sua vida não foi apenas um chamado, ela foi um grito de Deus que não desiste dos seus filhos. A vida de Ezequiel foi um sinal de que o Senhor é Deus e de que o seu amor está além da compreensão do homem. Ezequiel era um sinal maravilhoso no meio daquele povo. E hoje, queridos, assim como o cerco de Babilônia em redor de Jerusalém, estamos igualmente cercados por um inimigo que anda ao derredor como um leão, procurando alguém que possa devorar. A nossa geração vive em tempos decisivos e sobre a contagem regressiva para o maior evento de todos os tempos. E eu quero lhe dizer, não é a Copa do Mundo, queridos, mas sim a volta de Jesus. E o que nós temos visto nesses dias? Nós temos visto contrição, arrependimento, preparo para este dia? Não, amados. Pelo contrário, a impureza de coração, a orgulho, a mordidão nas igrejas, na fé, asceticismo nos corações. Temos sido testemunhas não apenas de sinais, mas de evidências mais do que suficientes para entendermos que não tarda e o Senhor em cumprir a sua grande promessa, queridos. Onde estão hoje
os modernos sinais ambulantes de Deus, tal qual foi Ezequiel, como foi aquele grande profeta? Onde estão hoje aqueles cuja vida desperta o mundo de que algo muito sério está para acontecer em momentos decisivos, queridos, e terrivelmente corruptos? Satanás avança e enreda a mente humana em uma espécie de transe, hipnotizados e embriagados em entretenimentos e ocupações. O mundo precisa ser abalado por cristãos que, sobre a santa ousadia, pregue mesmo que não fale nada, queridos. Preste atenção nisso. Cristãos que mantenham uma relação tão íntima com Deus, que saibam exatamente o momento certo de falar e a quem falar. Mas a sua vida por si só fala. A sua intimidade com Deus por si só fala. Oh, querido, de nada adianta as pessoas irem para os templos ou dizerem que são cristãos ou evangélicos se primeiramente não buscar uma comunhão e uma experiência pessoal com o Senhor, com o nosso Deus. O Senhor deseja falar com você hoje e fazer da sua vida um lindo instrumento de salvação nestes últimos dias. Deus quer te usar como um sinal maravilhoso. Mas escute uma coisa: quantas pessoas estão preocupadas com a sua própria vida, correndo de um lado para o outro? Mas eu quero te dizer, assim como o Senhor disse para Marta, só uma coisa te é necessário: que tu tenhas comunhão com Deus, porque tu não sabes se viverás amanhã ou depois. O que importa é que você tenha aliança com um Deus que promete um reino de luz eternamente para a tua alma. Oh, querido, nesta manhã eu te convido, ore comigo agora e vamos colocar tudo no altar de Deus. Querido e eterno Deus, Pai, eu te glorifico por esta palavra, e que esta palavra possa nos despertar, que essa palavra possa nos colocar de novo, Senhor, diante de Ti, em humilhação, e reconhecer que não somos nada, e que precisamos, ó Deus querido, mais de Ti. Precisamos nos colocar na brecha. Ah, Senhor, se já somos salvos, precisamos brilhar como luz nas trevas. E aqueles, ó Deus, que estão recebendo esta palavra e que por algum motivo têm a sua salvação ameaçada, eles possam correr, Senhor, e serem despertados, que este é o tempo de buscarem ao Senhor e de receberem por graça a tua salvação. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero declarar: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.